Olá, amigos do Notícias Agrícolas no ar, boletim especial para a gente falar trazer uma novidade, na verdade, para vocês. Você, produtor rural, já ouviu falar da tokenização dos grãos? O que pode ser isso, hein? Como é que você pode adotar essa tokenização no seu dia a dia? E o que é, afinal de contas, a tokenização de grãos? É para isso que a gente convidou o Anderson Nakashi, ele é diretor da AgroToken Brasil, para nos ajudar a entender que ferramenta é essa, Anderson, que está chegando no mercado e que, assim, pelo que você estava me explicando, é mais fácil do que todo mundo imagina, é só um nome sofisticado para um processo que o produtor já conhece, é isso mesmo? Explica melhor para a gente esse conceito de tokenização, Anderson. Tudo bem, Alexandre? Obrigado, cara. Realmente é muito mais fácil do que parece. Eu acho que esse nome token é um nome, uma palavra em inglês bonita. Está até sendo bastante usado ultimamente, principalmente com a discussão do real digital. O Banco Central decidiu que são tokens que vão distribuir real digital aí. É até um assunto legal para quem gosta de pesquisar. Mas para o produtor rural entender, ele vai funcionar muito parecido com aquelas fichas, aqueles vales que a gente está acostumado a usar, seja numa quermesse, seja numa festa junina, numa feirinha, onde a gente compra um cachorro-quente, uma ficha de cachorro-quente ou de um refrigerante no caixa, e depois eu posso trocar isso numa barraquinha. E o token é justamente essa ficha. Aquilo que, para os mais antigos, era a ficha telefônica, a ficha do fliperama. Ele representa ou o tempo da ligação, ou mesmo aquele ativo base, no exemplo do cachorro-quente ou do refrigerante. O token passa a ser essa representação. E aí eu consigo, com ele, separar a transação financeira da transação do produto, para ficar muito mais fácil. Afinal, se eu quero guardar 10 cachorro-quentes comigo, eu não consigo, mas 10 fichinhas eu consigo pôr no meu bolso. Se eu for na pessoa que está na barraquinha, essa transação é fácil. Ele sabe que eu tenho direito àquele cachorro-quente simplesmente por eu entregar uma ficha. Isso já é o suficiente para ele poder me dar o produto e simplesmente rasgar essa fichinha. Então, o nosso objetivo é pegar esse mesmo processo, que já funciona há tanto tempo, e trazer para um ambiente digital com alta tecnologia para permitir que um produtor rural, que caso queira fazer o pagamento usando a sua soja, o seu milho, ele consiga fazer tão fácil quanto uma fichinha, e aí fazendo uso da tecnologia, colocando isso dentro de uma plataforma digital via web ou pelo seu próprio celular. Então vamos lá, eu sou o produtor rural e eu tenho a minha moeda que é o grão, que é a soja e o milho, como você bem citou. Agora, quem é o caixa, Anderson? Aonde que a gente faz essa troca e como é que isso funciona na prática? Excelente pergunta. Alexandre, o caixa vai ser sempre aquele que vai ficar com o bem em si. Então, o comprador de grão, a cooperativa, é quem vai reconhecer a entrada desse grão, se é um grão que está sendo usado entregue, ou seja, já foi colhido e está sendo entregue, ou ele é o comprador de um grão que vai estar em produção e vai ser entregue no futuro. Tá? Esse comprador é quem é responsável em transformar esse grão físico em dinheiro. Por isso que a gente chama ele de provedor de liquidez. Ele é o cara que traz liquidez financeira para esse processo. Uma vez que eu tenho esse agente no processo, ele entra na nossa plataforma numa figura que a gente chama de oráculo, mas isso é um nome bonito que a gente põe aqui, porque ele é fundamental para o processo acontecer. Nesse processo, ele garante essa liquidez, a gente é capaz de, dentro da tecnologia, registrar isso tudo numa rede segura, conhecida como blockchain, e isso fica registrado e eu posso pegar aquela única transação do produtor de 10 mil toneladas ou 1.000 toneladas que seja, e subdividir ela em milhões de transações pequenininhas, caso o produtor queira. E aí que entra a grande vantagem, tá, Alexandre? O produtor com uma única CPR, uma promessa de grão futuro, ele consegue gerar múltiplas transações. Hoje, uma coisa que ele não consegue fazer. Ele tem hoje que direcionar uma das transações. Hoje ele troca uma operação pela outra. Pelo que você está me dizendo, quando eu tenho a possibilidade de fazer o meu grão virar token, eu posso fazer diversas compras com diversos fornecedores diferentes? Exatamente. Então, assim, com uma única garantia, ele conseguiria fazer transações com diversos fornecedores diferentes. E aí, ele faz, inclusive, o que a gente chama de microtransações. Por exemplo, em Silvânia,
Goiás, um produtor usando um cartão de crédito da AgroToken, que está interligado a cartão de crédito, tá? Comprou um café e pagou 3 quilos de milho por esse café. Que E essa legal. transação ele percebeu em 3 segundos, justamente porque essa base do milho estava reconhecida dentro do comprador de grãos, estava reconhecida ali na nossa figura que a gente chama de oráculo. No que ele passou o cartão de crédito, a padaria recebeu dinheiro do produtor, foi consumido quilos de milho. É uma conta que o produtor já está habituado a fazer, né, Anderson? Por exemplo, hoje ele sabe que o custo de produção da lavoura dele foi de X sacas produzidas ali. Enfim, ele passa a esquecer reais e a trabalhar com tokens ou com grãos, é isso? Com sacas? No mundo perfeito, a ideia é essa, tá? A gente pegar, fazer com que essa economia agrícola que o produtor faz parte, essa economia da soja, a economia do milho, ela passa a ter um meio de troca eficiente para ela. E aí, se um restaurante que presta serviço a uma comunidade de produtores quiser cobrar em soja, vai poder. E aí o produtor vai sempre pensar, ó, esse restaurante tem tantos sacos. Se eu parar para pensar, o veículo, o carro que eu quero usar, quantos sacos eu vou gastar? Para isso eu tenho que criar esse meio de troca, essa economia poder ser cada vez mais líquida nessa moeda que é a moeda do produtor, e ele está muito acostumado a usar isso. Você foi muito preciso a falar que a relação de troca já é a forma de medir valor dentro do mercado agrícola. E isso ele pode continuar fazendo. Esse ambiente econômico aí que você cita, ele já existe hoje de alguma forma? Ele está sendo construído? Enfim, qual que é a minha possibilidade de pegar meus tokens e sair para o mercado gastando? Hoje a gente está trabalhando num modelo mais restrito, tá? Onde a gente está registrando parceiros para poder fazer essa operação. E a gente vai fazendo isso pouco a pouco, justamente para trazer muita segurança aos produtores. Então, nesse modelo, a gente espera que os produtores consigam cada vez ter mais fornecedores que aceitem tokens, mas caso ele não encontre aquele parceiro que ele quer, ele sempre vai ter acesso via cartão de crédito. E é por isso que o cartão de crédito acaba sendo bastante importante nesse cenário, tá? Porque significa que se ele quiser viajar para outro país, se ele quiser ir para a Disney, comprar um Mickey de pelúcia para o seu filho, ele vai conseguir e vai pagar com soja. Ele vai saber quantos sacos de soja custam um Mickey lá na Disney, né, Anderson? Exatamente. Ele vai poder fazer essa relação na hora. E isso é a grande vantagem. Porque o produtor sabe que o que ele tem na lavoura ou o que ele tem entregue num silo é a sua riqueza. Ali é onde está o valor do seu trabalho. Mas muitas vezes ele não consegue usar isso como conta corrente. Ele depende de vender isso, transformar para reais. Então, na conta corrente do banco, em reais, ele conseguir transacionar. O que a gente está criando é a possibilidade de que o silo, ou mesmo a própria lavoura, seja a conta corrente diretamente. E nesse modelo, se você parar para pensar, não está sendo intermediado por ninguém. Significa que não existe um banco no meio do caminho. Se tem tarifa, se tem qualquer coisa envolvida que depende do sistema financeiro hoje, ela não é cobrada do produtor, porque eu estou fazendo uma transação direta entre o produtor e o fornecedor, sem necessariamente passar dinheiro em conta corrente intermediária. Tá, então vamos lá. Eu imagino que vocês vão estar na AgriShow, né? Eu já estou sabendo disso. Na AgriShow começa a semana que vem, a AgroToken vai estar lá presente, já simulando como funcionaria esse ambiente. Vamos entender como é que isso funcionaria dentro da AgriShow, por exemplo. Como é que vai funcionar esse processo por lá? Só para ficar mais claro. Claro, e assim, a AgriShow é a próxima feira que a gente vai estar atuando. A gente está atuando nas últimas feiras. A primeira transação aconteceu na Copavel, onde foi negociado um trator T8 da New Holland, um trator de mais de 2 milhões de reais, que foi negociado usando o pagamento de tokens em soja. E nas últimas feiras, tanto de Lucas do Rio Verde, como na TecnoShow de Rio Verde, Goiás, também tivemos várias transações acontecendo com os tratores, e agora a gente vai para a AgriShow em parceria com as grandes montadoras de maquinários aí, aceitando como pagamento grão e milho em formato digital. O que significa isso? Significa que o produtor vai conseguir, na hora que ele estiver obtendo o seu financiamento, ou conseguir lastrear esse financiamento com grão, usar o grão para pagamento de parcelas
de financiamento tradicional, ou mesmo dar entrada em tratores e maquinários usando esse grão como garantia. Além da parceria com maquinários, a gente também tem parceria com concessionárias de veículos, onde o produtor vai, de fato, conseguir comprar uma caminhonete usando esse instrumento como pagamento. A AgroToken, ela é uma infraestrutura, então a gente está cada vez mais sendo aceita como meio de pagamento no mercado, então é capaz do produtor ali na feira mesmo ver que tem um selinho da AgroToken e falar, ó, eu consigo comprar semente aqui, eu consigo comprar esse veículo aqui e fazer essa operação usando soja e milho. Vamos a essa sua sugestão aí de financiamento, tá? Para eu que estou vendendo, eu consigo saber quanto que cada parcela desse financiamento me custa em soja ou milho. Mas isso já está fixado, já está pré-fixado, ou ele está sujeito à variação de mercado à medida que o tempo vai passando? Porque a gente sabe da volatilidade que tem hoje as commodities, né? Como é que funciona isso? Como é que eu calculo essa minha parcela? O que é interessante, Alexandre, isso é uma flexibilidade que o token traz para a operação. Se você, enquanto vendedor de produtos, fornecedor de produtos a um produtor rural, você quer receber dinheiro em valor fixo, você decide isso no momento da transação. Se você quer aceitar o grão como pagamento e está disposto a lidar com essa volatilidade do preço, e também pode continuar com esse token em mãos e assumindo essa volatilidade de preço. Por que isso é importante saber? Porque tem muitos fornecedores que precisam dessa volatilidade para se proteger, porque eles têm custos associados a esse preço também. Então, o token traz essa flexibilidade. Então, não estou querendo te trazer uma resposta tanto faz, mas no fim do dia, a escolha está na mão de quem está fazendo a operação com o produtor rural. O produtor rural está escolhendo um bem. Ao escolher o bem, ele de fato está fixando o seu grão, porque esse bem tem um valor, e esse valor é representado como uma fixação da sua soja. Se eu compro um celular, é como se eu estivesse vendendo uma fração da soja e recebendo como pagamento aquele celular. Mas daí é um valor fixo, o produtor já sabe quanto custou para ele, então. Que é a relação, quantos quilos eu estou te dando, quantos sacos eu estou te dando e o que eu estou recebendo de troca. Tá. Isso é uma fixação. Essa é a diferença do mindset. Eu não fixo por dinheiro, eu estou fixando por produto. E no caso do fornecedor ou da pessoa que transacionou ali com ele pode continuar esse sistema. Obviamente, se ele tiver inserido aí na cadeia, ele pode participar desse sistema. Ou, como você disse, ele pode liquidar esse token aí e transformar esse dinheiro. Exatamente. O que é interessante disso é que eu estou falando, que eu dei o exemplo de um celular, mas significa que qualquer varejista e qualquer empresa que presta serviço a produtores rurais pode cobrar por esses produtos ou serviços grãos. Então, desde um restaurante até um vendedor de celular, até quem vende televisão, pode cobrar isso aí agora em grãos usando a tecnologia da AgroToken. E para ele vai ter essa flexibilidade de decidir como fazer. Tá? E isso é muito importante porque eu estou trazendo novos entrantes para o mercado, pessoas que têm interesse em atender produtores rurais, mas que ainda não tinham um veículo para fazer isso. Inclusive, isso a gente tem sido procurado por muitos fundos, muitos bancos, justamente porque eles querem dar crédito para o produtor e não sabem como. E exatamente, aí o token passa a ser um veículo de crédito mais barato. Isso que eu ia perguntar. Inclusive, funciona como um ativo para o próprio investidor. Por exemplo, ele vê naquele token que ele comprou a possibilidade de alta lá na frente e adquire aquele token. E vai participar daquela possibilidade de alta. Se tiver aquela alta na frente, ele realiza isso? Ele desfaz do token? No futuro, isso vai ser permitido, inclusive, junto com pessoas físicas. Tá? Atualmente, a gente tem feito isso em circuito fechado, porque a gente está aguardando uma regulação específica para poder conectar com pessoas na cidade. Mas assim que isso for permitido, significa que até mesmo você, Alexandre, vai poder comprar alguns sacos de soja de um produtor e financiar ele. Esse é o futuro, assim que a gente tiver regulação. Hoje até lá, eu estou operando com instituições financeiras que têm autorização para fazer isso. Entendi. E a instituição financeira vai poder pegar esse token como garantia. E aí, assim como ele pega
uma CPR, ele pode estar pegando esse grão que, além de ter a garantia real por trás, também tem a garantia de pagamento, porque também tem uma cessão de crédito de um contrato por trás disso. Agora, vamos imaginar que está sendo uma negociação com grão físico ali, né? Que é a possibilidade principal aí de negócio. Cada vez que eu vendo, que eu uso o meu token, eu tenho que transferir o meu grão para algum lugar? O token, na verdade, ele tem duas possibilidades. Ele pode ser criado com um grão que já foi colhido e entregue, ou com um grão que está em produção. Se ele foi colhido e entregue, significa que a gente vai estar fazendo fixações desse volume à medida que ele vai transacionando. No grão futuro, com grão entrega futura, perdão, ele também tem esse processo de fixação, só que a entrega se mantém lá no prazo pré-definido. Isso faz com que o produtor mesmo, ele está usando como se fosse uma conta corrente, ele estivesse sacando pouco a pouco aquela conta, aquele depósito que ele tem ou no silo, ou mesmo o depósito que ele está em produção na lavoura. E a cada transação é a hora que a gente vai consumindo esse depósito e permitindo a transação. Quer dizer, não tem transferência de produto físico de um lugar para outro, então, né? É tudo virtual, é uma moeda virtual, digamos. Ele representa o valor daquele grão. Assim como a fichinha, a transação entre dinheiro e fichinha, eu ainda não movimentei o cachorro-quente. Eu ainda não movimentei o refrigerante que eu ia comprar. Nesse caso, ele transaciona, eu ainda não tive a movimentação de físico. A movimentação de físico vai acontecer lá no comprador, quando o produtor entregar efetivamente, e aí esse comprador vai poder dar liquidez para essa ficha, para esse token. Qual que é o custo disso, Anderson? Eu fico imaginando o produtor se perguntando, né? Mas quanto que vai me custar isso? Quantas sacas de soja vai me custar isso? Eu acho legal essa pergunta porque, assim, é a mesma pergunta que a gente faz, o que custa para eu passar um cartão de crédito na padaria, né? Para a gente não vê esse custo porque ele já está no preço e não custa nada para o produtor. Aqui, para a gente, é o mesmo modelo, tá? Os acordos que a gente faz, tanto com os compradores de grão quanto os provedores de liquidez desse processo, visam absorver esse custo, tá? E para as feiras em particular, a gente está incentivando o produtor e não tem custo nenhum para ele nessas primeiras operações que estão acontecendo. Legal. Então, na AgriShow vocês vão estar lá, pessoal que tiver curiosidade, quiser saber mais, entender os detalhes aí dessa transação mesmo econômica, né? É uma nova modalidade de compras aí, ou de comércio aí aparecendo. Quer dizer, nova, baseado na antiga, é isso, né? Exatamente, é um novo jeito de fazer o antigo, cara. E ali na AgriShow a gente vai estar identificado nos principais estandes das empresas de maquinária que estiverem aceitando, também as concessionárias de automóvel e também implementos ou insumos agrícolas, tá? E vai estar identificado como você podendo usar grãos como um pagamento. E aí eu convido todos os produtores a, de fato, desafiar os seus fornecedores, dizendo que eu quero pagar com soja, eu quero pagar com milho, porque eles precisam ajudar a gente agora, gente. Então, não está fácil vender grão, não está fácil lidar com os preços, essa queda de preço que teve. Não é justo o pessoal continuar cobrando só reais. A gente tem que começar a dividir esse problema com eles e colocar o pagamento em grãos também, para que essa dificuldade seja distribuída a toda a cadeia e se torne um problema comum de todos e a solução seja benéfica a todos também. Ô Anderson, eu imagino que é uma pergunta retórica que eu vou fazer, mas como é que você vê o futuro da tokenização? O que você espera aí? A AgroToken estava dentro de um dos projetos que foi apresentado no Lift do Banco Central, e foi interessante ver um auditório com 400 pessoas ali em Brasília, dentro do Banco Central do Brasil, falando quase 8 horas seguidas de token, Alexandre, porque o real digital, a moeda digital brasileira que está sendo lançada esse ano, vai ser distribuída com tokens. O token é uma tecnologia que chegou de fato, vai ser muito presente na vida das pessoas, assim como o Pix. E o que a gente está falando aqui é de usar essa tecnologia já aplicada para o mundo do agronegócio. E é muito mais fácil eu transacionar a soja nesse ambiente digital, assim como a gente transaciona o nosso dinheiro, usando essa tecnologia. Então, para mim,
está muito claro que o futuro vai ser a transação da soja, igual a gente transaciona dinheiro, e simplificando cada vez mais essas conexões entre agentes da cadeia. E falando a linguagem do produtor, né? Que é o que mais importante. Muito Eu quero legal. ver muito anúncio na TV, cara, cobrando em sacos de soja. Eu não vejo a hora de ver Né? uma grande empresa de varejo falando assim, ó, vem aqui, compra essa geladeira por tantos sacos de soja. Eu quero ver isso cada vez mais, que é isso que vai ser importante para o produtor. Boa, Anderson. Vamos esperar por esse futuro aí. Por enquanto, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, por esclarecer mais, contar mais dessas novas ferramentas que estão surgindo aí. E fiquem ligados nesse conceito, tokenização dos grãos. É um conceito que veio para ficar, afinal de contas, como o Anderson bem contou para a gente, já é um velho conhecido do produtor, a gente só precisa colocar isso em prática aí para que novos fornecedores apareçam, para que se crie um ambiente de negócios favorável para que, de fato, essa troca possa acontecer. Por enquanto, obrigado, Anderson. A gente vai se falando e as novidades conta aqui para a gente. Combinado, meu amigo. Obrigado aí, foi um prazer falar com você. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tá aí, Anderson Nakashi, diretor da AgroToken Brasil. Vocês vão ouvir muito falar sobre essa questão da tokenização de grãos. É uma ideia muito interessante, muito promissora aí. E cada vez que a gente fala nesse assunto, eu imagino que você deve ficar mais curioso para entender na prática como é que isso funciona. Então fica o convite para você que vai estar presente lá na AgriShow. Vai ter um ambiente criado lá para que você possa interagir e participar desse sistema proposto aí pela AgroToken, que é a tokenização, a venda através de uma moeda virtual, uma moeda digital aí, que é o seu grão, no final das contas, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.